Comemorando a solenidade de São Pedro e São Paulo, a Igreja da Terra Santa propõe o exemplo de fidelidade e testemunho a Cristo dos dois apóstolos. Celebrou-se na Terra Santa a Natividade de São João Batista, nos santuários onde o precursor de Jesus nasceu e viveu. Realizou-se em Jerusalém um congresso para reunir jovens católicos e judeus do mundo inteiro. Encontros, visitas e diálogos para se conhecerem e descobrirem uma amizade possível. Michel Ayoub, cristão, é um musharati. Com um tamborim em sua voz, toda noite durante o mês do Ramadã, acorda os crentes muçulmanos da cidade velha de Acre. Na Terra Santa, a solenidade de São Pedro e São Paulo. O encontro de Pedro com Jesus se deu às margens do lago de Tiberíades. O Evangelho de João fala claro. Jesus olhou para Pedro, um olhar que marcou o início de uma nova vida, de uma nova história. Ainda hoje, é possível visitar as ruínas da cidade de Cafarnaum, o único lugar no mundo que tem o privilégio de ser chamado de Cidade de Jesus. Longos anos de pesquisas arqueológicas levaram à descoberta da casa de São Pedro, onde Jesus ficou muitas vezes e onde ele se manifestou. A partir do anúncio na Galileia até as últimas horas de Jesus em Jerusalém, a vida do apóstolo se caracterizou por intensos diálogos e fortes sinais, como o momento da sua negação, ocorrida próprio onde hoje se encontra a Igreja do Galicanto. E aqui, neste local, no dia 28 de junho, foram rezadas as vésperas. Os muros de Jerusalém foram o cenário desta oração. Religiosos e cristãos locais foram depois em procissão até a estrada romana, que, de acordo com a tradição, lugar por onde Jesus passou. Após a meditação sobre os acontecimentos ocorridos neste lugar, a celebração se concluiu com a bênção dos mosaicos, que serão colocados novamente dentro da igreja. Essa igreja é très importante parce qu'elle nous rappelle. Essa igreja é muito importante, pois nos lembra o lugar onde Jesus foi condenado à morte, mas também o lugar onde Pedro o renegou. É um lugar que comove, pois esse olhar que Jesus dirigiu a Pedro, que acabava de renegá-lo, é um olhar de misericórdia mesmo. A mensagem dessa igreja é a mensagem da misericórdia do nosso Salvador para cada um de nós. C'est le message de la miséricorde de notre Sauveur, pour chacun, chacune de nous. Já na paróquia franciscana de São Salvador, em Jerusalém, a preparação começou dias antes para destacar a importância dos dois apóstolos e a própria solenidade. A missa foi presidida pelo patriarca latino Dom Fuad Tual, junto com o custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton, na presença de inúmeros sacerdotes. Na ocasião, aconteceu também a ordenação sacerdotal de Frei Rodolfo Ramírez e as ordenações diaconais de Frei Eliazar, Frei Gilberto, Frei Luiz, Frei Marco e Frei Rodrigo, expressão da internacionalidade da custódia da Terra Santa. Ficamos muito contentes, meus co-irmãos diáconos e eu, presbítero, por termos sido ordenados hoje aqui em Jerusalém, justamente durante a solenidade dos santos Pedro e Paulo, estas duas colunas principais da nossa Igreja Católica. Ambos começaram sua missão aqui nesta terra, então sermos ordenados aqui é para nós uma alegria especial que nos permite ir pelo mundo inteiro, aos nossos países de origem, para levarmos o que recebemos na Terra Santa. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, a liturgia nos convida a refletir sobre estas duas figuras e a considerá-los como exemplo de fidelidade e testemunho a Cristo. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, escreveu São Paulo a Timóteo. Enquanto, no que diz respeito a São Pedro, somos convidados a recordar o olhar mais bonito que Jesus dirige para ele, fazendo a pergunta: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Por estas terras da Judéia, João Batista viveu. Levando uma vida austera, ele morava em cavernas e se alimentava de gafanhotos. Como foi predito pelo profeta Isaías, do deserto viria o precursor do Messias.
lugar onde hoje se encontra o convento franciscano São João do Deserto, foi celebrada a oração das vésperas no dia anterior à solenidade do seu nascimento. Franciscanos e religiosos foram também em peregrinação à gruta atribuída pela tradição cristã como lugar onde João passou parte de sua vida, antes de dar início à sua missão. Longe da habitação humana, o eremitério é cercado pelo silêncio e preserva a beleza e a paz próprias deste lugar. Filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, João Batista foi o último dos profetas. Ele anunciou a vinda do Cristo e pregou a conversão dos pecados. A missão de João continua, porque o processo é o mesmo. Para acolher Jesus e viver a boa nova é preciso de conversão, é preciso fazer uma opção. E em seguida, todo o processo de conversão e da penitência para acolher Jesus e ter uma vida nova a que ele nos oferece. João Batista é um dos poucos santos da Igreja que tem 2 celebrações no calendário litúrgico. Além do nascimento em 24 de junho, também o seu martírio em 29 de agosto. E não era para menos. O próprio Jesus o exaltou, ao dizer que mais do que um profeta, João era o mensageiro enviado a preparar o seu caminho. João Batista, ele é a voz que apontou, que preparou o caminho e que soube no momento certo se retirar para que o Senhor crescesse. Então também na formação, também na igreja e na missão, nós precisamos saber quando entrar e quando sair. João Batista deixou esse ensinamento. Na celebração da Natividade, a Santa Missa foi na igreja de São João da Montanha, em Encarem. Na homilia, o custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton, destacou o nome de João, que significa dom de Deus. Nossa vida é um presente, um dom de Deus, um sinal de que Ele pode operar através de cada um de nós algo significativo. Ao final da missa, todos seguiram em procissão para a pequena gruta onde João Batista nasceu. São João foi um profeta, um mártir da palavra e da verdade. Ele preparou o caminho do Senhor e é o nosso dever dar continuidade a esta missão. Religiões e políticas enfrentar os extremismos religiosos. Esse é o tema de um evento de 3 dias organizado pela Comissão Vaticana para as Relações Religiosas com o Judaísmo e pelo Comitê Judaico Internacional para as Consultações Interreligiosas, que reuniu 50 jovens, sendo 25 católicos e 25 judeus. Trata-se já da 4ª conferência dirigida de modo exclusivo aos jovens, desde quando em 2008 teve início em Budapeste, Hungria, com apenas 10 pessoas. Nesse ano, pela primeira vez, o congresso foi realizado em Jerusalém. O diálogo entre judeus e católicos precisará de pessoas jovens, novas, pois sem elas não poderá prosseguir. Assim, junto com nossos parceiros judeus, resolvemos organizar uma conferência interreligiosa. O objetivo é duplo. Primeiramente, celebramos a Nostra Aetate e as incríveis mudanças que ocorreram entre os judeus e a Igreja Católica. Reconhecemos ainda que essas mudanças têm um futuro, por isso passamos o bastão às novas gerações. Os participantes provêm do mundo inteiro e têm histórias diferentes. Há uma estudante de medicina da Alemanha, uma professora de Nazaré, um frade da custódia da Terra Santa ou um futuro rabino. Sono contento di partecipare e di sentire il parere di tanti. Estou feliz por participar e ouvir o parecer de muitas pessoas jovens sobre o diálogo com os judeus e o judaísmo. E para mim é uma honra representar a custódia e ter uma relação com muitas pessoas que nunca encontrei na minha vida. Isso é também importante para mim, como descobrir a fé
e como transmitir através do diálogo sincero. Trasmetterla tramite il dialogo sincero e veritiero. I'm here on behalf of the Schechter Institute. Estou aqui em nome do Schechter Institute, onde estou estudando para ser rabino, concentrando-me no diálogo interreligioso. Acho isso uma obrigação religiosa na perspectiva da construção da paz nesse lugar, mas além disso acho que é o que nós chamamos de Derek Eretz, que é o caminho da terra, no intuito de se abrir um diálogo e cuidar uns dos outros. To try and reach out and care for the other in our midst. Ao longo dos 3 dias, os jovens participaram de várias palestras e grupos de trabalho, além de visitar os lugares mais sagrados e queridos para ambos os cultos. Todos parecem testemunhar de modo implícito que a unidade não é apenas uma obrigação, um esforço formal, mas o futuro de uma amizade possível. É muito importante recordarmos e, portanto, entendermos a transformação de hoje na relação e no diálogo entre judeus e católicos, e também repararmos no tamanho dos progressos que fizemos até agora. Ao mesmo tempo, eu, como israelense que mora aqui, onde os católicos são a minoria, sinto que há uma responsabilidade que os judeus, como a maioria em Israel, têm de assumir pelo bem dos cristãos e dos católicos. É importante destacar esse sofrimento, dar-lhe espaço, reconhecê-lo e assumir a consciência dele, para entendermos como podemos trabalhar pelo bem de cada um. And to see how we can work for the well-being of one another. No meio da noite, entre as ruas estreitas da cidade velha de Acre, São João de Acre Cruzada, ressoam junto com os ecos do mar as doces notas que chegam de um tamborim e da voz de um jovem árabe, Michel Ayub. Personagem da tradição milenar que já se perdeu suplantada por despertadores de smartphones, o Musharati é uma figura rara de se encontrar. Nas noites do Ramadã, de fato, percorre as ruas dos bairros muçulmanos bem antes da alvorada, acordando os crentes para eles poderem ter sua refeição antes que as luzes do dia tragam consigo a obrigação do jejum ritual. Sou simplesmente um jovem como todos os outros. Tenho 40 anos, trabalho como carpinteiro, mas tenho um talento. Deus me presenteou com uma bela voz. Entre os poucos que ainda possuem esse talento, ele apresenta sua curiosidade que o torna absolutamente único. É cristão. Vestido da cabeça aos pés com vestes tradicionais sírias, Michel passa voluntariamente as noites desse mês de jejum, cantando e tocando. Eu disse para mim, moro em um país onde convivem muçulmanos e cristãos, não há diferenças ou problemas entre nós e eles, e Deus me doou esta bela voz. Então, por que não ser Musharati? Mas é nessa Odiena Acre, ainda adormecida, enfeitada de luzes e cores para este mês diferente, que Michel faz reviver uma tradição que já não existe mais, revivando lembranças de um passado nem muito remoto. Eu era pequeno quando ouvia o Musharati acordar o povo. Depois parou de repente. Assim resolvi fazê-lo viver novamente, pois acho que é uma tradição que não deve se perder. Assim comecei a cantar e todos ficaram felizes, pois queriam que essa tradição não ficasse interrompida. Estou feliz e também o povo está, graças a Deus. Certamente o seu é um dom que, sem distinção de religião ou de raça, encanta as noites sagradas de Acre. A quem estiver dormindo ainda, acorde-se, declare sua lealdade a Deus, levante-se para ter a refeição da alvorada. Essa é a minha mensagem, amar-se uns aos outros. É uma missão espiritual entre mim e Deus. Quando você acorda um irmão seu, é como se você lidasse diretamente com Deus, pois o Espírito de Deus habita em cada um de nós.
رمضان كريم يا رمضان. Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.